em todo o sempre. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante. O texto da mensagem desta manhã se denomina Hebreus 11 mais 1. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Tratado aos Hebreus, capítulo de número 11. E o título, então, Hebreus 11 mais 1, a continuação da galeria dos heróis da fé. E aqueles que encontraram o texto de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1 e no versículo 2, eu convido que, por favor, se coloquem de pé, aqueles que puderem fazê-lo, para que, então, leiamos o texto. E a Bíblia assim diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a Tua santa e preciosa palavra, e o que nós pedimos, fala conosco nesta manhã. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, renova as nossas forças, dá-nos a Tua orientação, derrama sobre nós o Teu bálsamo. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. É comum que todos compreendam alguns capítulos da Bíblia com seus títulos que foram perpetuados pelo que as sociedades bíblicas colocaram em suas introduções. É comum, por exemplo, que nós leiamos em Atos capítulo 6, um subtítulo que diz a instituição dos diáconos. Então você sabe que o capítulo 6 fala da instituição dos diáconos. É comum que nós vejamos em nossas Bíblias, em Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo. Então nós dizemos que Atos 2 é o capítulo do derramar do Espírito Santo. E assim nós temos vários capítulos e textos da Bíblia que nos aludem àquilo que o texto vai então registrar. E, comumente, todos conhecemos Hebreus capítulo 11 como a galeria dos heróis da fé. Porque a partir desse texto que nós lemos, ele começa a alencar uma série de personagens bíblicos, homens e mulheres, que foram verdadeiros heróis da fé. E aí fala então sobre a fé de Abel, fala sobre a fé de Abraão, a fé de Sara, a fé de tantos personagens, e inclusive ele coloca vários outros que ali não são citados explicitamente, de uma relação ali de uns 16 citados claramente, 18 genericamente, mas é uma galeria de pessoas que são denominadas como heróis da fé. O que é um herói? O herói geralmente é aquela pessoa que vence desafios que aparentemente estão acima de suas forças. Ainda que nós tenhamos então o texto bíblico, quando Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que não nos sobrevém tentação maior do que aquela que nós possamos vencer, mas não deixam de ser tentações pesadas, dificuldades muito grandes, e aqueles que vencem são denominados heróis. E nessa galeria de heróis nós vemos pessoas comuns, nós vemos pessoas que nós nem entendemos, mas por que estão ali, se o texto cita tão pouco sobre essas pessoas? Mas assim o Espírito Santo aprove. Mas quando eu li esse texto, eu não quero enfatizar a primeira parte sobre a qual tanto já foi pregada, sobre a fé, mas quero enfatizar sobre a continuação dessa galeria dos heróis da fé. Por isso que se Hebreus capítulo 11 é a galeria, tem essa galeria registrada, 11 mais 1 significa, não 12, mas a continuidade para os dias de hoje dessa galeria. Eu quero então começar com o primeiro texto, primeira palavra do capítulo 12 desse texto de Hebreus,
quando a Bíblia diz, portanto. O que é portanto? Portanto, é a continuidade de uma ideia. Ele falou de uma ideia, ele diz, portanto, concluindo. Então, encerrando esse assunto e tratando a miúde, a ideia do que eu apresentei antes é esta. Portanto, ele encerra, então, uma ideia do autor sagrado, que se encontra em 2 capítulos anteriores, o capítulo 10 e o capítulo 11. No capítulo 10, nós somos alertados a não apostatarmos da fé, a não abandonarmos a fé. E no capítulo 11, para reforçar isso, ele lança essa galeria, olha, porque pela fé fulano venceu, pela fé Beltrana venceu, pela fé Cicrano venceu. Então ele fala do problema de muitos, principalmente o capítulo 10, versículo 38, que abandonam a fé. Aí ele fala e dá o reforço dos que venceram batalhas difíceis com a sua fé, no capítulo 11, e ele então entra com o portanto. Nesse portanto, nós vamos ver que a galeria dos heróis da fé não se limita àqueles personagens do capítulo 11, mas se propaga para os dias de hoje. Por isso, que o texto continua no versículo de número 1, portanto, também nós. As vitórias oriundas da fé não são exclusivas aos personagens da Bíblia. As vitórias oriundas da fé não são exclusivadas aos personagens do Antigo Testamento que são registrados em Hebreus 11. Por isso que Paulo, o autor sagrado, ou Barnabé, ou ninguém sabe ao certo quem escreveu esse texto, mas por isso que o autor sagrado, o Apolo, ou outros, por isso que o autor sagrado ele diz o seguinte, olha, portanto, nós também somos incluídos nisso, porque nós também somos herdeiros de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa herança, Salmo 16, ele é porção da nossa herança, não é verdade? Nós temos por herança como filhos de Deus, nós temos, por exemplo, Salmo 68, copiosas chuvas que estão preparadas para caírem sobre a vida daqueles que servem a Deus, daqueles que são herdeiros desta promessa. A Bíblia diz, em Romanos capítulo número 8, olha, se somos nós filhos, se nós também somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O texto diz então que nós somos pessoas que herdam aquilo que Deus deixa para nós. O que é uma herança? A herança, ela pode ser dada. Normalmente, alguém recebe herança quando um parente, eu digo aqui normalmente, usualmente, falece. Então ele deixa ali um testamento e olha, a herança vai para fulano. Mas a herança também pode ser antecipada com a pessoa em vida. Deus nos antecipou muitas heranças. Uma delas, por exemplo, a de João capítulo 14, o Senhor Jesus nos deixou. Olha, deixo-vos a minha paz vou lá dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Jesus já nos legou uma herança. A paz que nós podemos ter mesmo em vida. A paz que nós podemos ter mesmo no meio de batalhas. É uma herança que Deus nos deu. A Bíblia fala, por exemplo, como herança, e nós recebemos as heranças dadas a Abraão, Gálatas capítulo 3, a Bíblia fala sobre as heranças. Então, há heranças que Deus depositou a Abraão, que nós podemos usufruir também. Nós temos, por exemplo, Tito capítulo 3, a herança da vida eterna, é algo que nós já usufruímos agora. Aquele que morrer, não morre, mas tem a vida eterna. Já tem a vida eterna, como diz o capítulo tão conhecido como João 3,16, é uma herança. Nós temos muitas heranças a tal ponto que no penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, quando Jesus é apresentado mais uma vez ali como Alfa e Ômega, ele nos apresenta que nós seremos herdeiros de todas as coisas. No penúltimo capítulo da Bíblia já assim é descrito. Então, quando o texto bíblico que nós lemos aqui diz, portanto, também nós fazemos parte de uma galeria da fé que não foi fechada com o cânon do Novo Testamento, que não foi fechada com o documento canônico da Bíblia, mas ela perpetua-se
devendo ser nós heróis da fé também nós. E aí começa a falar e começa a explicar. E o texto continua dizendo nesse versículo 1: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Amados irmãos, a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor como leão. Ele procura a ocasião oportuna para nos devorar. Ele está ao nosso derredor, 1 Pedro capítulo 5. A Bíblia diz que entre nós, Filipenses capítulo 3, há pessoas que não são do nosso meio, estão entre nós, mas não são dos nossos. Há pessoas que são enviadas para nos atrapalharem em nossa caminhada. A Bíblia diz nesse texto que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Satanás, as pessoas que Satanás envia, a igreja, os novos na fé, tantas pessoas que não conhecem a Cristo, todos estão nos vendo. E no caso de uma corrida que nós estamos, onde estamos aqui lutando para chegar até o fim, essas testemunhas estão ao nosso redor, olhando os nossos passos. E há dois tipos de pessoas que participam de uma corrida, que ficam olhando os corredores. Existem aqueles ali que estão para incentivar, não é verdade? Mas existem aqueles que só estão para ali para cometer os erros. Olha, ele está muito lento. Olha, ele não vai conseguir alcançar esse objetivo, não. Olha, e as pessoas ficam comentando. E aí, quando você ouve, isso influencia o teu ânimo. Quantas vezes você estava num ritmo bom de uma corrida e você ouviu alguém falando uma palavra que te desanimou e você começou a diminuir o ritmo. Você estava estudando bem, a pessoa, olha, você não vai conseguir, aí você desanimou do teu estudo. Você estava animado, não, eu vou fazer a minha autoescola, vou tirar minha carteira, está difícil, 90% dos que fazem a prova reprovam, aí você desanima. Aí você acorda, chega, se arruma, todo feliz, olha, vai ter um dia maravilhoso, o dia está com sol, você entra no elevador, aí você fala bom dia para a pessoa é mais ou menos, né? Mas o que houve? Está com greve de ônibus, o tempo fechou, o elevador só vai até o 5º andar, vai ter que descer de escada, a pessoa começa a falar tanta coisa ruim, desemprego está em alta, a vacina não está chegando, olha, só notícia ruim. Aí você que entrou no elevador tão feliz, tão animado, você chega lá no térreo, depois de descer aquelas últimas escadas, e desanimado, você perdeu o teu ânimo. Testemunhas estão ao nosso redor, mas elas não são neutras. Elas observam o que nós fazemos. É como diz aquele antigo ditado, né, que todos nós conhecemos, a Bíblia do teu vizinho, a Bíblia que o teu vizinho lê é a sua vida. Eles estão vendo, eles estão observando, mas também estão te influenciando. Então, a Bíblia nos continua dizendo, no versículo de número 1 ainda, desembaraçando-nos de todo o peso. Eu coloquei esse termo em grego, apotítemi, que é um termo que aparece na Bíblia algumas vezes com algumas traduções diferentes. Eu volto a dizer, o processo de tradução é um processo dinâmico. Uma língua como a do português, tão rica, né, majestosa como é a português, a última flor do Lácio, né, como vai indicar ali Olavo Bilac em sua bela poesia sobre a língua portuguesa, essa fina flor, ou seja, o português é uma língua muito rica, então você tem palavras que a comissão tradutora das Bíblias, ela vai colocar desembaraçar, ela vai colocar despojar, ela vai colocar livrar, significa tirar alguma coisa que está junto a você, desembaraçando-nos de todo o peso. Por exemplo, a Bíblia usa apotítemi, esse termo grego, em Atos capítulo 7, quando fala, lançaram as vestes de Estevão aos pés de Paulo, ou seja, despojaram esse homem, o apóstolo, o diácono Estevão, de suas roupas.
Nós temos, por exemplo, esse termo usado ali em Romanos capítulo 13, que nós devemos tirar de nós, apotíteme, né? Ou seja, despojar das obras das trevas. Aquelas obras obscuras de nossa vida, nós temos que jogar isso fora, tirar de nosso corpo, porque isso nos é um peso. A Bíblia usa esse termo grego, apotíteme, em Efésios capítulo 4, por exemplo, quando fala, nós temos que tirar a mentira de nós, ou seja, lançar fora, colocar de lado a mentira, aqueles que andam na mentira, apotíteme. A Bíblia vai falando, então, vai usando esse termo com várias outras expressões no português, mas o fato é que aqui, quando ele fala desembaraçar, é uma palavra que nos lembra alguém que está todo embaraçado, todo atrapalhado. É como se a pessoa estivesse correndo com o cadarço solto. Ele não vai conseguir chegar ao final da carreira. E aí é um peso. Ali coloca desembaraçando-nos de todo o peso. Há pessoas que, numa competição, isso é mais recente, né? Na minha época, quando você assistia as Olimpíadas, por exemplo, você via pessoas, nadadores, por exemplo, nadando ali normalmente e tudo mais. E depois você começa a ver os nadadores com uma roupa especial, né? uma espécie de maiô. Por quê? Para dar melhor aderência à água. Aí depois você vê nadadores, ultimamente, que raspam os pelos do corpo. Não sei se vocês já viram. Alguns nadadores tirando os pelos do corpo, para que possam se desembaraçar e nadar mais rapidamente. Aí você vê mais recentemente pessoas cortando a cabeça, totalmente raspados, para que possam deslizar mais. O que é isso? Desembaraçar para obter o maior resultado. A grande questão é, qual é o peso que cada um de nós tem carregado aqui, que tem afetado a nossa corrida? Há algo em sua vida, que na sua corrida, você tenha carregado, que não precise carregar? Você está correndo de mochila? Você está correndo com um sapato pesado? Você está correndo com um casaco? A Bíblia diz, desembaraçando-nos de todo peso, temos que tirar todo o peso que nós carregamos, e esse peso muitas vezes é o peso da consciência. Você muitas vezes está caminhando na corrida cristã, e você tem um peso na sua consciência, aí você vem participar do culto com peso na consciência, aí você participa da ceia com peso da consciência, aí tem canções no louvor que você louva, e você fala, meu Deus, é o meu caso. A questão não é o peso da consciência, a questão é o que você faz com o peso da consciência. A Bíblia diz que nós devemos nos livrar dele, arremessar para o lado, apotíteme, ou seja, tirar ele de nós, para que nós possamos correr desembaraçados. Então essa é a recomendação bíblica. A galeria dos heróis da fé é feita por pessoas que batalham, mas não apenas batalham olhando os adversários que estão na nossa frente, olhando os muros de Jericó, os Golias que se levantam, mas também vencendo as batalhas de nosso próprio interior, que estão em nosso coração, e que precisam ser arremessados, apotíteme, jogados para o lado. Então devemos nos desembaraçar disto. Agora, isso requer de nós concentração, foco. Tanto é que o texto diz, desembaraçando-nos de todo peso do pecado, que tenazmente nos assedia. O pecado, a origem do pecado, é a nossa cobiça. Tiago capítulo 1, Satanás ele tenta, querendo satisfazer a nossa cobiça. O pecado, Gênesis capítulo 3, gera a separação de nós e Deus, a tal ponto que Isaías capítulo 59 diz, de modo que Deus não os ouça, nem toda oração Deus ouve. Quando há pecado não confessado, por isso a importância de 1 João capítulo 1, versículo 9, se pois confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda impureza. Deus então, ele espera de nós uma atitude, porque o pecado mata. Romanos capítulo 3, versículo número 23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas, e a boa notícia é essa, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque Jesus, ele perdoa os pecados, como nós lemos em Marcos capítulo 2, jovem, os teus pecados estão perdoados. Jesus, ele, como diz João capítulo 8, ele nos livra dos pecados, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele nos transforma de uma vida acorrentada do pecado, e aí, meus amados irmãos, nós somos livres, nós somos purificados, como foi cantado aqui, no momento da ceia do Senhor, foi cantado aqui, sobre o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, como diz 1 João capítulo 1, versículo 7, então, devemos nos livrar disso. Alguém aqui tem consciência de que peca, e isso é o primeiro passo para o perdão, porque quando a pessoa diz, eu não tenho pecado nenhum, a pessoa se faz a primeira das mentirosas, e já está pecando por causa disso, ou pela mentira, quando declara, ou pela presunção, em pensar que não pecou. Agora, não devemos pecar, devemos lutar contra isso, a nossa natureza. A cada dia, quando vem aquela tentação, você fala, Deus, me livra, eu vou vencer. E aí você lute, livrando do pecado que tenazmente nos assedia, ele nos assedia constantemente. Meus amados irmãos, você pode estar sendo tentado, inclusive aqui na igreja. Aí você fala, mas meu Deus, como é que eu posso estar tentado no meio da igreja, com um pregador pregando a palavra de Deus? Pedro não foi tentado do lado de Jesus, a tal ponto de Jesus falar, arreda de ti, Satanás? Como é que o diabo então não tentaria alguém no culto, saindo do culto, num dia que você esteja em jejum? Jesus foi tentado estando em 40 dias de jejum, e você não vai ser tentado? Então, meus amados irmãos, temos consciência, a tentação vem, mas nós devemos agir com foco. E aí, quando nós nos livramos do peso nessa corrida, nós então conseguimos correr de maneira livre. A Bíblia diz, corramos com perseverança. O contexto do autor sagrado é o contexto do mundo greco-romano. E no mundo greco-romano haviam jogos como se fossem os olímpicos, aliás, os Jogos Olímpicos eram deles. Os gregos legaram ao mundo jogos com muitos esportes. Nós tínhamos os jogos istmicos, os jogos nemeanos, os jogos olímpicos e os jogos pitianos. Os jogos istmicos, por exemplo, eram feitos ali na região de Corinto, num bosque dedicado a Poseidon. Aí nós temos os jogos nemeanos, no Vale de Nemeia, dedicados a Deus. Aí nós temos o surgimento dos Jogos Olímpicos, que acontecem na cidade de Olímpia, na Grécia, a cada 4 anos, dedicados a Zeus também. E nós vemos os Jogos Pitianos, que acontecia também de 4 em 4 anos, um ano antes das Olimpíadas. Então, o mundo greco-romano era envolvido por jogos, por esportes. A cultura do belo, a cultura do corpo bem montado, né, da saúde, esse foi um grande legado dos gregos para a humanidade. E Paulo, então, ele pega isso, ele escreve, por exemplo, em 1 Coríntios, sobre o atleta, sobre a coroa incorruptível que vamos ganhar, e é o mesmo contexto que o autor aos Hebreus usa para falar dos heróis da fé que devem continuar além das páginas do Antigo Testamento. Olha, então, nós, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos agora com o quê? Com perseverança. Porque começar a correr, todo mundo começa. Não é verdade? Começar um curso que você desejava fazer, você consegue fazer através da inscrição. Aí você vai lá naquele cursinho, você dá seu nome, paga, aí você está satisfeito e realizado. Vem a primeira aula, às vezes você não vai nem para a segunda aula. Já aconteceu com alguém aqui? Não precisa levantar seu braço. Aí você vai para a primeira aula, sai de lá desanimado. Aquela alegria que você teve, aquela expectativa toda foi por água abaixo, às vezes por causa de um mau professor. Às vezes por causa de um dia difícil.
que você estava com a sua cabeça em outro lado e você não se concentrava. Os motivos são vários. Correr, todos começamos a correr. Agora, quantos concluíram a sua jornada? Esse é o capítulo 11 mais 1 de Hebreus. É a continuidade da galeria dos heróis da fé que tem que ir até o fim da sua vida, de maneira fiel a Deus. Por quê? Porque o texto diz: corramos com perseverança. Antes de correr, olha o equipamento, não tenho peso adicional, estou mais livre, estou mais adequado para correr, agora não posso parar. O apóstolo Paulo, ele usa essa mesma ideia, e fala ali em Gálatas capítulo 5, o texto que diz o seguinte, você pode ler em tela: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está falando que a massa estava boa, mas veio fermento de fora. Aí vem o fermento da incredulidade. Aí tu pega um amigo que é incrédulo, que não crê em Deus, aí que não crê na palavra de Deus, que não crê nas promessas de Deus, que não tem visão espiritual, uma pessoa estéril espiritualmente, e começa a minar. Aí tu chega em casa, aí tu pega o marido incrédulo, aí tu pega uma esposa incrédula, aí você começa, chega no trabalho a mesma coisa, nos estudos a mesma coisa, e você vai sendo minado. Aí o apóstolo Paulo, quem impediu vocês de continuarem correndo bem? Vocês estavam correndo bem, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí você vai fazer uma comida, meus amados irmãos, às vezes a comida está tão bem feita, tão bem feita, tão bem feita, na hora de colocar o sal, você coloca sal demais. O que acontece com aquela comida? Às vezes fica intragável. Você preparou tão bem, mas você permitiu que colocassem sal a mais. Há momentos, meus amados irmãos, que o corredor, ele tem que entender o seguinte: ou eu olho para o alvo, ou eu olho para o lado. A não ser o Usain Bolt, que numa das últimas corridas de recorde mundial, no final, eu não sei se vocês viram essa cena, todo corredor de 100 metros rasos, ele só olha para frente, não é isso? Ele só olha para frente, mas no final, o Usain Bolt, quando vai cruzar a linha de chegada e quebrar um recorde, ele olha para o lado e dá um sorriso. Não sendo o Usain Bolt, que é uma excepcionalidade, todo atleta, se olhar para o lado, ele perde a atenção, ele perde o foco, e ele vai perder milésimos, centésimos de segundo, talvez décimos de segundo, ele vai perder algum tempo do que ele podia se ele focasse para frente. Foque em Cristo, olhe para frente, nessa corrida, livre-te do pecado, livre-te do peso e foque em Cristo, porque se você ficar olhando muito para trás, e aí, e o que vai achar, que não sei, você então vai desanimar na sua jornada. Vós corrias bem. A pergunta não é o que, a pergunta que ele fez é: quem? Quem? E aí nós temos uma proposta. Devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é uma proposta? O que requer uma proposta? Uma proposta requer uma resposta. A resposta é sim ou não. A pessoa propõe, eu te proponho, não é uma ordem, é uma proposta. Você não está impondo, aceite, não, aí não é proposta. Você diz, olha, você tem um prêmio à sua frente, você aceita ou não? Esse prêmio não é algo fácil, diz o texto, a carreira, ou seja, a trilha de corrida. Você tem uma carreira pela frente, você tem um alvo para alcançar, mas você tem que entrar na pista de corrida. Aqui está a carreira, você quer entrar ou não quer entrar? Todos nós que entregamos a nossa vida a Cristo, aceitamos essa proposta. Agora, para aceitarmos a proposta, temos que nos lembrar dos princípios que já foram aqui colocados. Tirarmos todo o peso que nos assedia do pecado, seja em nossos hábitos, em nossa mente, lutarmos contra isso. Segundo lugar, corrermos com perseverança, sem ficar parando para olhar para os lados. Terceiro,
aceitando a proposta. Aí nós vamos para o momento final de nossa mensagem, o último texto que eu gostaria de colocar. O texto diz, eu coloquei 3 termos aqui, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Firmemente, o texto daí, aforal, de maneira fixa, de maneira imóvel. O seu olhar tem que ser só para essa direção. Se você fizer assim, ó, já não é aforal. Aforal é que você não mexe. Aforal é aquela direção que os navegadores dos antigos navios, e hoje também nos GPS, mas eles colocavam ali aquela bússola, e o aforal é, eu não posso sair nem um pouco, se eu sair um pouquinho a rota do meu navio, eu vou para outro local. Tem que ser o aforal, tem que ser firme ali. Uma vez quando eu fui fazer, abriram aquelas pistas de kart, começaram a abrir as pistas de kart, nós fomos com a juventude, eu era ali de jovens, nós fomos ali no Norte Shopping, fazer uma corrida com a juventude lá de kart. Eu acho que foi um dos primeiros que abriram aqui no Rio. Aí o rapaz que estava dando instrução, eu nunca tinha entrado num, ele falou o seguinte, olha, a dica é a seguinte, olha a dica que ele me deu. Se você não for o primeiro, você só olha para a traseira do kart que está na tua frente. E espera algum erro para você ultrapassar ele. Só isso. Se você olhar para o outro lado, você vai perder a concentração. Então pronto, eu obedeci ele, mas de maneira rigorosa. Eu não fui primeiro, eu saí em segundo, éramos alguns, não lembro quantos, mas eu saí em segundo, eu consegui meu motor estava melhor ali, não sei, eu fui lá em segundo e tal, falei, vou colar nele, daqui a pouco ele dá uma freada, eu bati nele. Aí pronto, eu segui a instrução, mas não segui com o cuidado. Uma corrida requer não apenas o foco, mas o cuidado, porque você tem que olhar para frente, mas se tiver um buraco embaixo. Vocês já ouviram falar de visão periférica? Ainda que nós estejamos focados com aforal, olhando para frente firmemente, mas nós devemos ter a visão periférica atenta, que é a visão que eu estou vendo aqui agora. Eu sei que ali tem uma parede de ar-condicionado, algumas pessoas aqui, eu sei que eu conheço alguém com uma camisa mais clara aqui, alguma escura. Essa é a visão periférica que eu tenho. Eu consigo ver aqui que eu tenho aqui a minha Bíblia aqui, o tablet aqui, tenho o passador aqui, ou seja, visão periférica, eu estou olhando para frente. A visão periférica é importante, por quê? Porque no aforal dos navegadores antigos, eles tinham que olhar para frente, olhar na bússola, mas se tivesse ali um iceberg na frente, eles tinham que se desviar naquele momento, porque tem que ter cuidado. Se tiver um buraco na frente da nossa caminhada, o inimigo coloca obstáculos. A Bíblia fala sobre isso. Então nós devemos estar atentos, focados em Cristo, mas atentos para os obstáculos. Por quê? Porque muitos que se desviam estavam firmes em Cristo, não olharam os obstáculos, as tentações que chegaram, que foram colocadas em frente, aquele prato com oferecimento das tentações na tua frente, quando você está no momento mais suscetível. Então você não pode ser como Esaú, você tem que manter-se firme no seu propósito. E aí, meus amados irmãos, olhando firmemente aforal para o autor e consumador da fé. O termo arquegos, esse termo, ele é o termo usado para o primeiro. Arque é primeiro ou principal. Jesus é o autor, é o pioneiro, é o primeiro. Nós devemos olhar para o primeiro. Lembra do que eu falei do kart? Olhando para o primeiro, agora, tendo cuidado com as tentações, mas nunca deixe de olhar para frente, nunca deixe de olhar para o primeiro. Nas maratonas, eu não sei quantos observam, na largada, você observa aquele batalhão de pessoas. E ultimamente já tem algumas décadas, que geralmente você vê um grupo de pessoas magrinhas, correndo ali no meio e tal, e estão lá só nos quilômetros finais, faltando 4 quilômetros, 3 quilômetros, às vezes 2 quilômetros, aquele grupo está coeso junto, eles começam a andar na frente primeiro, daqui a pouquinho, faltando pouco, eles ultrapassam e vencem.
a linha de chegada. O importante é começar, mas o fundamental é chegarmos até o final. Nós devemos concluir a carreira, mas olhando para quem? Quem está em primeiro lugar. Aí você pode olhar, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, olha, sejam meus imitadores, é o que ele fala, mas ele continua depois da vírgula, como eu sou de Cristo. Olha ali o primeiro, o alvo, o referencial. Você pode olhar para os irmãos que estão do seu lado, referências de vida espiritual, você pode olhar para eles, mas assim como eles olham para Cristo. Você pode olhar para mim, assim como olhou para Cristo. Você pode olhar para ele, para ela, assim como eles olham para Cristo. Mas o referencial é sempre Cristo. Porque se um de nós se desviar, você vai continuar reto na sua linha. Porque o nosso alvo é o autor de nossa fé. E por fim, é o consumador de nossa fé. Teleiotes. Vocês lembram que eu falei daqueles textos, quando nós pregamos sobre perfeição, sede perfeitos, com perfeitos, é o nosso Pai que está no céu, Jesus falou, nós devemos ser perfeitos. A gente começou levantando uma pergunta, como eu posso ser perfeito se eu sou tão imperfeito? E a gente começou a trabalhar os termos gregos, né? O telos, né? Ou seja, fim, né? Seja completo. O Jesus é o consumador da fé, a base é a mesma de completitude, teleiotes, ou seja, ele é o completo, e ele não é apenas completo para si, ele nos completa. Então, meus amados irmãos, que nós possamos entender que aquela galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, ela tem uma continuação, Hebreus capítulo 11, mais 1, mais 2, mais 3, mais 10, mais tantos, mas aquela galeria continua, não se atém àquele grupo de pessoas, mas nós podemos ser os novos heróis da fé, aceitando a carreira que nos está proposta, livrando-nos do peso desnecessário, e aí começamos a correr com liberdade na consciência, com paz no coração, olhando para Cristo como nosso autor e consumador da fé, nós chegaremos até o fim nossa jornada. Eu convido a que você, por favor, se coloque de pé. Nós devemos olhar para Ele. Eu gosto muito de duas expressões, a de Isaías 45, olhai para mim e sereis salvos. Eu gosto muito da expressão de Atos capítulo 3, quando os apóstolos dizem, olha para nós, vamos olhar para Cristo. Feche seus olhos agora, e eu quero fazer uma pergunta aqui nesta manhã. Alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se alguém o desejar fazer, levante sua mão, se você ainda não fez e queira fazê-lo. Alguém que está ouvindo a mensagem pela internet, se você desejar fazê-lo, faça uma oração comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, quero olhar somente a Ti, Deus, agora. Que em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, minhas falhas, eu entrego a minha vida somente a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero fazer uma segunda oração agora. A você que começou essa carreira, mas desanimou, foi ficando para trás. Ele é o consumador de nossa fé, Ele nos dá tudo o que nós precisamos, mas nós devemos olhar para Ele. Que nesse momento agora, você peça ao Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados, eu me livro deles, eu jogo fora, Senhor, eu tenho sido passivo com as tentações, eu tenho aceitado as tentações com facilidade, mas que eu possa me tirar dela, eu possa jogá-la para o lado, apotite-me, eu possa lançá-la fora, para que eu possa correr com mais leveza, e olhando para Ti, eu alcance a minha vitória. São as Tuas bênçãos que eu rogo, e Te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Existe uma canção antiga, que diz, olhar somente a Ti, Senhor. Quantos conhecem essa canção? Se você quiser cantá-la, antes de nós encerrarmos esse culto. A letra é simples. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar para trás. Não olhar para trás. Seguir Teu caminhar. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar,
seguir sem vacilar, Senhor. Olhando ao teu altar, olhando ao teu altar, Senhor. E não olhar para trás, e não olhar para trás. Vamos cantar novamente, olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti. Olhe somente para o Senhor. Você olhou para homens, para pessoas do seu lado e você desanimou. Você começou a diminuir o seu ritmo e não olhar atrás. Olhe para Jesus, seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, seguir sem vacilar. Prostrado ao teu altar, prostrado ao teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Mais uma vez essa canção tão linda, mais uma vez, olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Prostrado em teu altar. Prostrado em teu altar, Senhor. Mais uma vez, levante suas mãos e diga: olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Não queremos desviar o nosso olhar, Senhor, para os lados, Pai. A caminhada é longa, a carreira é longa, Senhor. Mas queremos olhar somente a Ti, Senhor. Temos olhado para o lado, nos perdoa, Senhor. Não queremos olhar para trás, nos perdoa, Senhor. Olhar somente a Ti, seguir teu caminhar. Caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Prostrados em teu altar. Prostrado em teu altar, Senhor. A última vez, faça dessa canção a tua oração nesta manhã. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir teu sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Pai amado, nós Te glorificamos. Nós Te agradecemos por esta palavra, Senhor. Entramos numa jornada, mas não entramos sozinhos. Nós temos um prêmio que nos aguarda, Pai amado. Muitas vezes cansados estamos correndo. Muitas vezes chorando em meia lágrimas estamos caminhando e semeando. Mas não vamos olhar para trás, Pai. Aqueles que saíram do Teu caminho, aqueles que olharam para os lados, Pai. Senhor, levanta-os, Senhor. Estende a sua mão, Senhor, como fizeste com Pedro no mar da Galileia. E que voltemos a caminhar, Senhor, colocados naquele barco na Tua companhia, Senhor. Cheguemos a outra margem. Pai amado, perdoa, Senhor, os que fraquejaram. E que esta manhã seja uma manhã de renovação.
aqueles que têm fraquejado, vacilado, olhado para os lados e que ouviram essa palavra, coloque a mão nos seus corações agora. Que seja uma manhã de conserto, que seja uma manhã de restauração, Pai amado. Tu estás, Pai, vendo a atitude humilde de cada um, Senhor, ao colocar as mãos no seu coração. Seus corações, Pai, muitas vezes quebrados, Pai, envergonhados diante de Ti, mas que hoje eles se desembaraçem nesse peso do pecado, Senhor, e possam olhar para Ti, voltando a correr, Pai, livres de todo peso, Pai, e alcancem a meta aguardada. Abençoa as nossas vidas, e o que nós pedimos é que nos dispersas debaixo do amor de Deus, o nosso Pai, da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e das doces consolações do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. E diz a canção: Deus abençoe sua vida. Bom domingo até as 6h30. Somente a Ti, Senhor. Olha, os pastores estarão aqui para orar por sua vida, se vocês precisarem de uma oração. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir. a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar.